Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Sou o Rodrigo de Biologia, como você já conhece, né? Estamos aí com mais umas videoaulinhas e agora é do capítulo 11, tudo bem? A gente estava falando de circulação, né, nos capítulos anteriores e tal. Agora a gente começou a falar de excreção e especificamente a última aula foi uma excreção comparada e essa primeira a gente tem aquela noção geral do processo de excreção. E hoje a gente vai tratar da excreção humana, tá? Ou melhor, separei, né, umas questõezinhas, uns slides para a gente ver. Vou projetar aqui para a gente poder acompanhar. Então, ó, na nossa excreção humana, o que a gente tem que lembrar aqui? Né? A excreção é aquela forma que a gente tem no organismo de eliminar as excretas, moléculas que não têm mais utilidade, valor nutricional, né? E aí o corpo tem que descartar. No caso da excreção humana, a gente começa lembrando que somos aquela classificação chamada ureotélicos. E lá entre parênteses, porque nós eliminamos predominantemente ureia. Dos compostos nitrogenados, amônia, ureia e ácido úrico, a ureia é a que tem maior porcentagem na nossa urina. Então, por isso a nossa classificação em ureotélicos. Lembrando que a excreção, além de participar dessa eliminação de moléculas sem valores nutricionais, também colabora com a osmorregulação, ou seja, com a regulação da concentração de sais e água no nosso organismo. Qual é o órgão responsável por fazer essa parte da excreção? Nós temos aqui os rins, onde dentro dos rins, partes específicas chamadas néfrons são responsáveis pela filtração. Eles filtram de quem? Do sangue. Então, o sangue, né? Vasos sanguíneos, está vendo? Ó, veia cava e aqui seria uma artéria, né? Em vermelho. Elas vêm até aqui os rins, lá o sangue vem das artérias, vem dos vasos, das artérias, passa para os rins fazer essas filtrações e depois retorna, né, com o sangue já filtrado. Um detalhe curioso para a gente é que, como a gente falou lá no início e agora reforçando, os pulmões e o fígado, eles participam desse processo, eles auxiliam a excreção. Porque no pulmão a gente vai ter a eliminação do CO2, do gás carbônico, e no fígado a gente elimina outras substâncias tóxicas. Então, na verdade, a preferência é eliminação via rins, depois bexiga e depois a urina, né? Mas os pulmões e o fígado participam desse processo de excreção. Então, o caminho que a gente não pode esquecer vem os vasos sanguíneos até os rins. Temos dois, né? Um de cada lado. Depois, esses rins fazem a filtração desse sangue, né? E vão encaminhar pela uretra até a bexiga, o ureter até a bexiga, para depois fazer o descarte dessa urina produzida. Além disso, dos pulmões e do fígado ajudarem, a pele, através da produção de suor, também, né? Além da refrigeração, tanto que a gente fala, né, do suor, para manter, né, a temperatura não tão quente na superfície da pele, que está mais exposta, ali a gente também elimina água, sais, minerais, substâncias nitrogenadas, quando em excesso. Então, pulmão, fígado, a produção de suor pelo órgão pele são importantes para manter esse processo de excreção. Aí, nessa outra imagem, é só uma ideia para a gente, né? Ó, a artéria veio até os rins, lá ocorre a filtração dentro dos néfrons, que aqui é uma estrutura em zoom, né? Ele vai percorrer todo esse tubo meio amarelado, meio pardo. Quem percorre? As moléculas que foram filtradas. Não é o sangue, tudo bem? Ele retira do sangue moléculas e depois, por esse percurso, algumas dessas moléculas são reabsorvidas para a corrente sanguínea e o que não é reabsorvido vai ser encaminhado para a bexiga para ser eliminado através da urina. Tudo bem? Então, nessa nossa próxima imagem que a gente está visualizando,
a ideia seria essa. Ó, na imagem pequenininha aqui é um resuminho das estruturas que a gente tem que saber. O sangue vem pela arteríola aferente, né? Então, a arteríola é uma artéria pequena que vai chegar aqui, por isso aferente, ela chega na estrutura do rim, que vai ser aqui, ó, chamada de cápsula de Bowman. Aí esse vaso sanguíneo, a arteríola aferente, ela traz o sangue. Ali, esses vasos criam um novelo, chamado ali de glomérulo, e esse glomérulo, que é um emaranhado de vasos sanguíneos, ocorre a filtração. Passa do glomérulo para o interior da cápsula de Bowman. Tudo bem? Então, ó, glomérulo para cápsula de Bowman, lá em cima, ó, filtração. É o nome desse processo. Eu filtrei do sangue essas moléculas. Aí, uma vez ocorrendo a filtração, passa essas moléculas da cápsula para uma sequência de túbulos que vão ser chamados de nomes diferentes. Essa primeira porção do túbulo é um túbulo, tá vendo? Na imagem maior, facilita. Ó. Ela está aqui toda contorcida. Então, é túbulo contornado proximal. Túbulo contornado proximal porque está próximo de onde ocorreu a filtração. Depois, ele faz esse alongamento, chamado alça de Henle ou néfrica, tanto faz, e segue por mais uma sequência de contorções. Aí é tubo ou túbulo contornado distal, porque está distante da onde ocorreu a filtração. Durante todo esse percurso, reparem que ocorre, ó a setinha, ó, a reabsorção. Ou seja, a reabsorção é ao longo de todo esse percurso dos túbulos. E geralmente são reabsorvidas o quê? As moléculas úteis para as nossas células que, por acaso, no sangue foram filtradas pelos rins. Então, eu tento reaproveitar, eu reabsorvo para evitar o descarte do organismo dessas moléculas necessárias. Então, vai ter reabsorção de glicose, aminoácidos, sais minerais, reabsorção de água, reabsorção de tudo isso ao longo do túbulo. E o ADH é um hormônio, a gente vai falar dele daqui a pouco, que controla a produção de urina, hormônio antidiurético. Né? E a aldosterona também tem uma outra finalidade, a gente vai ver já já. São 2 hormônios. O foco nosso desse capítulo, falando de excreção, é abordar as estruturas e o que acontece nelas. Então, o que você não pode esquecer quando olha essa figura? Os nomes. Quais são os nomes? Primeiro, ó, glomérulo, que é aquele emaranhado de vasos sanguíneos. O sangue é filtrado pela cápsula de Bowman, que parece essa letra C aqui, ó, que envolve o glomérulo. Então, a setinha é a filtração. Depois, a sequência de túbulos. Contornado proximal, alça de Henle, distal. Aí, depois, aqui nesses túbulos, ocorre a reabsorção. E, por fim, o ducto coletor, aquele que recebe tudo que não foi mais reabsorvido, e a finalidade é direcionar até a bexiga para lá ocorrer a eliminação da urina. Tudo bem? Então, essa ideia daqui, ó, é a filtração. Parece uma árvore, né? E suas ramificações. Você tem aqui os vasos sanguíneos. A filtração é quando passa do vaso sanguíneo para a estrutura em si, cápsula de Bowman. Aí do glomérulo passou para a cápsula de Bowman e segue pelos tubos para ocorrer a reabsorção do que é necessário para o nosso corpo. Na nossa próxima figura, a gente vai abordar agora aqui uma informação a mais, tudo bem? Aproveitando que a gente tem um assunto bastante curtinho, eu trouxe a informação dos hormônios que são importantes. Então, por exemplo, o hormônio antidiurético, ele é abreviado em ADH, hormônio antidiurético. Também tem um sinônimo chamado vasopressina. Ele é produzido no hipotálamo e secretado pela hipófise do nosso sistema nervoso.
Repare que esse hormônio ele tem uma propriedade, se é antidiurético, ele vai diminuir a produção de urina. Só que nos dias quentes e dias frios, existe uma diferença na produção desse hormônio. Então, aqui, por exemplo, nos dias quentes, a gente vai ter que lembrar do seguinte, a gente já tem um suor excessivo quando o dia está quente. Então, se eu já estou perdendo muita água através do suor, eu tenho que diminuir a perda de água pela urina. Por isso que eu vou fazer o quê? Nos dias quentes, aumentar a produção desse hormônio. Por quê? Quando eu aumento a produção dele, eu vou produzir menos urina e ela, naturalmente, já que é um volume menor, fica mais concentrada. Então, a produção do ADH é maior nos dias quentes. Tudo bem? Tudo isso para diminuir a perda de água do organismo. Se fosse o dia frio, ao contrário, né? O dia frio você vai suar menos, vai ter menor transpiração, então o corpo ele vai produzir menos ADH para que a gente, através da urina, num volume maior, faça a excreção. Agora, quando a gente fala de bebida alcoólica, a bebida alcoólica é aquele populazão que a gente vê, né? A pessoa bebe e fala assim, ih, tá dando vontade de ir no banheiro. Aí a pessoa acabou de vir no banheiro, já dá vontade de urinar de novo. Na verdade, isso tem relação com a excreção, por quê? Porque a bebida alcoólica, o álcool, ele é nocivo para a nossa célula. Então, uma forma que a gente vai ter de eliminar esse álcool é através da urina. Então, o ADH diminui a produção de urina. Nesse caso, o álcool vai inibir a produção do ADH. Se eu inibo a produção do ADH, significa que eu não vou ter ninguém para controlar, para restringir a produção de urina. Por isso, o cara vai produzir uma urina em maior quantidade. É o que está lá no final. Produz mais urina, logo mais diluída, menos concentrada. Tudo bem? Então, a função da bebida alcoólica, né, em relação a esse hormônio, é porque ela inibe. E por isso que a pessoa vai ter mais vontade de urinar. Nessa figurinha daqui, galera, né, são duas situações também. Por exemplo, quando a água, por isso tem aqui água, tá vendo? Quando a água está baixa no sangue, uma concentração baixa, pequena, ou quando ela está alta. Se a concentração de água no sangue estiver alta, a gente vai fazer o quê? Vai produzir menos ADH, vai inibir. É igual a bebida alcoólica. Porque se eu tenho menos água, eu não posso produzir muita urina. Não é não? Então, nesse caso aí, a gente vai ter essa baixa concentração, vai ter baixo ADH, para que a água possa ficar circulando ali pelo nosso corpo e não ser perdida pela urina. E o hormônio aldosterona, galera, é produzido pela glândula suprarrenal. Ela fica em cima, como se fosse um chapeuzinho dos nossos rins, então são duas suprarrenais, né? E aí, reparem, ela aumenta a reabsorção de sódio. Então, lá naqueles tubos contornados, retorcidos, eu puxo, quando eu secreto aldosterona lá dentro, o sódio vai sair de dentro desses filtros, desses tubos, e vai cair na corrente sanguínea de novo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, onde o sódio vai, que é um tipo de mineral, a água vai atrás. Então, é um mecanismo, quando eu secreto aldosterona, lá no interior dos rins, dos tubos, é um mecanismo que vai reabsorver o sódio e, concomitantemente, a molécula de água. Por isso, o que vai acontecer? Se eu pego a água e tiro, eu vou diminuir a produção de urina, ela vai ser menor quantidade e mais concentrada. Tudo bem? E, por fim, galera, uma curiosidade nossa aí de alguns problemas de saúde, né? Ou procedimentos clínicos. Os cálculos renais, famosas pedras nos rins, elas são ali no organismo um aumento da concentração de sais e cálcio na urina. Isso tem muito a ver com determinados alimentos. Não precisa ser só salgado, né? São compostos, às vezes, que podem se aglomerar
e formar essas pedras, esses cristais. Como o diâmetro do nosso canal, do ureter e depois da uretra, é reduzido, esses cristais eles ficam acumulados ali dentro, né? Essas pedras nos rins, e podem obstruir parcialmente ou totalmente a eliminação dessas moléculas para a bexiga. Então, eu começo a prejudicar a produção de urina. Você tem vontade até de urinar, mas não sai, porque ou essa pedra está lá entupindo o rim, ou ela está dentro das nossas bexigas, não, dos ureteres, né? Esses canais por onde deveria ser eliminado depois pela bexiga. Então, na verdade, esse entupimento eu posso tentar solucionar como? Com dieta, né? Uma questão de alimentação. E quando a pedra já existe, tem 2 procedimentos mais comuns nos dias de hoje, que o médico vai avaliar qual deles vai utilizar. Ou ele emite lá uma radiação para poder quebrar essa pedra em pedrinhas menores, para quando sair não doer, não machucar no paciente, ou simplesmente, se não tiver como, ele mesmo vai ter que abrir o paciente, né, fazer uma cirurgia para fazer a coleta dessas pedras. A hemodiálise tem a ver com o rim artificial. Quando por algum motivo os nossos rins param ou ficam comprometidos, funcionando abaixo da capacidade ideal, a gente vai ter um quadro de insuficiência renal. E lembra que isso é ruim, galera, porque se você não consegue filtrar as impurezas do sangue, essas impurezas ficam dentro do organismo e prejudicam o funcionamento das células. Então, quando os rins param de funcionar, né, da sua forma satisfatória, é recomendado a gente fazer lá um procedimento da hemodiálise, que na verdade é como se você fizesse aqui, ó, na figura da esquerda. Se de tempos em tempos vai lá na clínica, o seu sangue, né, vai ser filtrado por essa máquina, ele faz o papel da máquina. Então, são 2 tubos onde um sangue vem, esse sangue passa pela máquina que filtra artificialmente e devolve esse sangue dialisado, filtrado para dentro do nosso corpo novamente. Tá? E quando a gente fala desses problemas, ó, cistite, uretrite, glomerulonefrite, são infecções por germes. Então, pode ser, às vezes, bactérias que estão crescendo nos rins, ou na uretra, ou na bexiga, e daí vão trazer esses nomes, esses processos infecciosos. Então, essas 3 figurinhas finais que a gente viu, né, dos 3 últimos slides, abordando a função do hormônio ADH, a função da aldosterona, e também aqui esses quadros clínicos que a gente está vendo nessa última imagem, é só para trazer para a gente a importância da excreção, das estruturas que compõem elas, para a gente poder compreender um pouquinho do nosso dia a dia, né? Então, galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente. Perguntem, anotem, perguntem essas dúvidas também aos professores, aos monitores. Tenho certeza que vocês, assim, vão conseguir sanar qualquer dúvida. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau.